Bom dia a todas e a todos. Nós estamos dando início à 10ª reunião da Comissão Especial de Inquérito com a finalidade de apurar a aquisição do programa Palavra Cantada na Escola pela Secretaria Municipal de Educação no ano de 2022, registrando e agradecendo a presença do vereador relator Serginho Brum, também do vereador Manelo Zila, vereador Locadora, e também da vereadora Chiara, que se fazem presentes. Eu gostaria, eu tive um pequeno problema de saúde na última semana, não pude estar presente, desde já peço desculpa a todos, confesso que eu até insisti para vir, mas não estava muito legal. E, por isso, eu vou tentar aqui fazer um resumo, na verdade, na ordem cronológica do que ocorreu da última reunião até hoje. Então, nós temos aqui a solicitação do afastamento do sigilo telemático do senhor Fábio e o consultor jurídico da casa encaminhou algumas solicitações ao Fábio, que já foram devolvidas, como o número de telefone, contato também da empresa, enfim. Então, tudo isso já foi encaminhado e já foi devolvido para que essa casa trabalhe, então, com o afastamento telemático e a gente possa ter as informações corretas, tendo em vista os apontamentos do Fábio, que ora teria se comunicado com a empresa por WhatsApp, ora por e-mail, e, na dúvida, houve a solicitação da vereadora Chiara, e que foi aqui aprovado por unanimidade de todos os vereadores. Temos também a solicitação, também da vereadora Chiara, para que aquele material entregue pela Maria do Carmo Kobayashi, que demonstrava a atuação do servidor Daniel na Secretaria Municipal de Educação, que fosse feito ata notarial para que esse documento tivesse validade jurídica. Foi encaminhado a solicitação à presidência dessa casa, tendo em vista que há um custo para ser feito esta ata notarial num cartório. O presidente dessa casa deferiu e o setor responsável, que é o departamento administrativo, encaminhou ofício, saiu um ofício, a Maria do Carmo Kobayashi, solicitando que apenas que ela formalizasse o documento e com 2 dias de antecedência, 2 dias úteis, para que o departamento aqui se programasse para efetuar o pagamento dessa ata notarial. Então, está encaminhado esses 2 assuntos, tanto a questão do afastamento telemático, quanto a questão da ata notarial daquela gravação de tela que foi juntado na Comissão de Fiscalização e Controle e, posteriormente, também encaminhado aqui para o processo que tramita aqui na Comissão Especial de Inquérito. Na sequência, nós tínhamos para ser ouvidos, na semana passada, os músicos que são os detentores dos direitos autorais do Palavra Cantada. A ideia de quando nós convidamos esses músicos para estarem aqui era justamente entender como é que funciona essa questão de venda, de exclusividade dos seus direitos autorais para que uma empresa possa explorar, tendo em vista que a negociação da empresa Movimenta, ela
justamente participou da venda por inexigibilidade, justamente porque eles detinham aí os direitos para comercialização desse instrumento, né, ou desses kits com as músicas do Palavra Cantada. Então, era uma forma da gente entender exatamente como é que funcionava. Houve a recusa ao convite e nós temos um documento aqui a ser lido, que foi encaminhado pelos músicos. Esse documento deveria ter sido lido na semana passada, mas, conforme já explicado aqui, eu não pude estar presente. Então, esse documento será lido no dia de hoje. Ok? Será feita a leitura no dia de hoje, para que fique registrado, aqui a todos, e também para que a imprensa também tome nota, ok? E repasse para a população. Estou achando estranho aqui, Gi, fazendo um favor, o final da leitura deles aqui. Só me dá uma ajuda aqui, fazendo um favor. Continua aqui. Não, eu acho que eu localizei. É que eles fazem umas juntadas, né? Isso. Coloca algumas procurações. Tá. Que são tanto dos músicos quanto dos demais que a gente havia convidado, que estavam previstos naqueles documentos iniciais. Tá. São procurações, mas o documento acaba aqui, ó. Então beleza. Eu acho que não há necessidade de fazer a leitura das procurações, tá? Então, e hoje, no dia de hoje, também foram convidados os representantes da empresa Movimenta. Essa sim, a empresa que comercializou os kits com o município de Bauru, que também recusaram ao convite e encaminharam também ofício para ser lido também na data de hoje, ok? E eu vou pedir, gentilmente, à vereadora Chiara Ranieri que faça a leitura, então, do ofício encaminhado pelos músicos, que são os detentores dos direitos autorais e são produtores também das músicas Palavra Cantada, que foi utilizado no Palavra Cantada na escola. Então, por favor, vereadora Chiara, as procurações não precisam ser lidas. São Paulo, 19 de setembro de 2023. A Câmara de Vereadores de Bauru, excelentíssimo senhor vereador Marquinhos Souza, presidente da SEI Palavra Cantada. Referente ao ofício da SEI Palavra Cantada 32/23. Excelentíssimo senhor vereador Marquinhos Souza, na qualidade de procuradores dos senhores Sandra Pérez e Paulo Tati, que formam a dupla Palavra Cantada, vimos, muito respeitosamente, comunicar e justificar nossa recusa ao convite enviado por Vossa Excelência, referente à oitiva agendada para 20 de nove de 2023, às 9 horas, no plenário desta Câmara Municipal. Conforme se apresenta a seguir, os convidados não seriam capazes de prover qualquer contribuição útil para a investigação do fato de determinado objeto desta SEI, considerando que não tem qualquer ingerência sobre os processos de negociação e venda dos materiais didáticos de que são autores. Assim, inexistindo uma motivação de interesse público apta a justificar o irreparável dano reputacional que certamente sofreriam caso se fizessem presentes, opta-se por recusar o convite. 1. Dos poderes investigatórios das comissões especiais de inquérito. A instituição e funcionamento das comissões especiais de inquérito tem como um de seus pressupostos essenciais a delimitação precisa do fato investigado,
tanto para garantir a objetividade e eficácia das investigações, como para impedir abusos que venham a violar direitos da personalidade de todos os envolvidos, em especial os investigados e os depoentes. Essa delimitação não é apenas uma condição de legitimidade para que as comissões especiais de inquérito sejam instauradas, é também o núcleo informativo em torno do qual serão traçados, em cada caso concreto, os limites aos poderes investigatórios da comissão. Assim, é somente em torno deste fato preciso e concreto que as comissões especiais de inquérito podem e devem investigar. Significa que a comissão não pode se distrair do assunto previamente determinado e que toda e qualquer atividade conduzida, em especial a convocação ou convite de depoentes e a produção de documentos, só será legítima se guardar pertinência com um objeto determinado, com possibilidade de contribuir para a sua investigação. Segundo Francisco de Campos, o poder da comissão é limitado pelo objeto ou pelo fato que foi encarregada de investigar, assim como o dever do informante de prestar as informações orais ou escritas solicitadas pela comissão só lhe pode ser imposto quando relativas ou concernentes àquele objeto ou àquele fato. A questão da pertinência ou da relevância é sumamente importante, não só do ponto de vista das garantias individuais, como do ponto de vista da seriedade e da eficácia da investigação. O poder de investigar não é genérico ou indefinido, mas eminentemente específico, ou há de ter um conteúdo concreto, suscetível de ser antecipadamente avaliado na sua extensão, compreensão e alcance pelas pessoas convocadas a colaborar com as comissões de inquérito. Na Constituição Federal, esse racional está contido na obrigatoriedade de as comissões parlamentares de inquérito se limitarem à apuração de fato determinado e por prazo certo, conforme previsto no artigo 58, parágrafo 3º. Artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas serão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Na legislação municipal de Bauru, como não podia ser diferente, essa mesma exigência está contida no artigo 18, inciso 10º da Lei Orgânica do Município, assim como o artigo 57 do Regimento Interno da Câmara Municipal, Resolução 263/90. Lei Orgânica do Município de Bauru, artigo 18. A Câmara compete privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. 10. Criar comissões especiais de inquérito, sempre que o requerer, pelo menos 1/3 de seus membros, para apurar fato determinado em prazo certo. Regimento Interno da Câmara Municipal de Bauru, artigo 57. As comissões especiais de inquérito são constituídas para a apuração de fato determinado ou para fins delimitados e sempre por prazo certo, cabendo ao plenário designar os vereadores que as compõem, assegurando, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos nas suas composições. Inclui-se, portanto, que os fatos da Comissão Especial de Inquérito, instituída pela Câmara de Vereadores de Bauru, com o nome de e palavra cantada, em especial a convocação ou convite de depoentes, apenas se justificam na medida em que as pessoas convocadas ou convidadas guardarem pertinência com os fatos precisos e delimitados investigados. 2. Do fato determinado investigado na palavra cantada. Ora, o objeto da Comissão Especial de Inquérito, se instaurada, não guarda qualquer relação com as pessoas de Sandra Pérez e Paulo Tati, ou com a dupla musical Palavra Cantada, grupo artístico e educativo formado pelos 2 artistas e voltado ao público infantil. Conforme determinado na Portaria Legislativa número 03/2023, publicada no Diário Oficial do Município de Bauru em 13/7/2023, o fato determinado e os fins delimitados estabelecidos para a palavra cantada em atendimento ao artigo 57 do Regimento Interno da Câmara Municipal foram in verbis: apurar a aquisição do programa Palavra Cantada pela Secretaria Municipal de Educação no ano de 2022.
Portanto, o objeto desta SEI está delimitado à investigação do processo de contratação da Movimenta Editora pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru para fornecimento do material didático editado e comercializado com exclusividade por aquela, especificamente no ano de 2022. Nessa seara, faz parte do trabalho da comissão, por exemplo, investigar se a justificativa para a inexigibilidade de licitação foi legítima, em especial, considerando os depoimentos dos profissionais da educação municipal ouvidos por esta comissão, se a aquisição atendeu ao interesse público, se o preço acordado foi justo ou se houve superfaturamento na venda dos exemplares, se houve dano ao erário e até mesmo se houve conluio entre um ou mais servidores da Secretaria Municipal de Educação e um ou mais representantes da editora. São, portanto, pessoas passíveis de dar depoimento à comissão aquelas que tiveram qualquer envolvimento direto ou pessoal no processo de aquisição dos materiais, tais como o corpo administrativo da Secretaria Municipal de Educação, os professores e demais servidores que contribuíram para as discussões sobre a adoção ou não do material, e os representantes comerciais da Movimenta Editora, responsáveis pela negociação. Ocorre que o grupo e os integrantes da Palavra Cantada não tiveram qualquer participação no processo de aquisição do programa e sequer poderiam ter tido, já que a edição, a publicação e a comercialização de seus materiais didáticos são de responsabilidade exclusiva de suas editoras. Na qualidade única de autores das músicas e brincadeiras contidas no material didático adquirido, contudo, a dupla Palavra Cantada não tem qualquer envolvimento direto ou indireto na venda de seus materiais a escolas e prefeituras, realizada com exclusividade pela editora. É evidente que não se espera dos músicos cuja agenda se desdobra em inúmeros compromissos atinentes à criação, composição e gravação das canções e álbuns, o envolvimento nos aspectos administrativos e comerciais da venda dos materiais ao poder público. Mas, mais do que uma questão de divisão de tarefas, a impossibilidade de a dupla Palavra Cantada participar de qualquer aspecto das negociações com o poder público decorre da natureza jurídica dos contratos de edição prevista em lei. 3. Da natureza jurídica do contrato de edição. Para fins da Lei nº 9.610, de 1998, Lei de Direitos Autorais, considera-se editor a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição, artigo 5º, inciso 10. Com relação aos contratos de edição, artigo 53 da mesma lei prevê, artigo 53, mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literária, artística ou científica, fica autorizado, em caráter de exclusividade, a publicá-la e a explorá-la pelo prazo e nas condições pactuadas com o autor. Nota-se, então, que pertence à própria natureza jurídica do contrato de edição a exclusividade do editor na exploração da obra. Isso significa que a editora é a única parte autorizada a negociar e comercializar os materiais publicados, sejam eles livros, CDs, DVDs, materiais didáticos, etc. Essa exclusividade se manifesta não apenas em relação a terceiros, outras editoras, mas também em relação aos próprios autores do material. Ainda segundo a Lei de Direitos Autorais, os autores sequer podem dispor de sua obra enquanto vigorar o direito do editor. Artigo 63. Enquanto não se esgotarem as edições que tiverem direito o editor, não poderá o autor dispor de sua obra, cabendo ao editor o ônus da prova. Por fim, a lei é clara em impedir que os autores tenham qualquer influência sobre os preços praticados, cabendo a sua fixação exclusivamente ao editor. Artigo 60. Ao editor compete fixar o preço da venda, sem, todavia, poder elevá-lo a ponto de embaraçar a circulação da obra. Assim, no caso concreto, a Palavra Cantada, enquanto pessoa jurídica, e as pessoas físicas de Sandra Pérez e Paulo Tati, não possuem qualquer direito de negociar e comercializar o programa Palavra Cantada na escola perante as escolas e secretarias de educação, tampouco de fixar os preços praticados, sob pena de violação não apenas do contrato de edição celebrado com a Movimenta Editora, mas também da Lei de Direitos Autorais. O material Palavra Cantada na escola foi elaborado com cuidado pedagógico especial, com a finalidade de ser incorporado como material didático em escolas públicas e privadas. No caso das vendas para órgãos públicos, compete exclusivamente à editora
a fiel observância às normas legais que regem as contratações públicas junto à Secretaria Municipal de Educação, sem qualquer participação ou responsabilidade da palavra cantada. Em outras palavras, a palavra cantada responde única e exclusivamente pelo conteúdo dos materiais didáticos, as músicas, os textos e as brincadeiras. Já a comissão investiga eventuais irregularidades presentes não nesse conteúdo, mas na forma utilizada para adquiri-los, e nesse processo de aquisição, a palavra cantada não tem qualquer possibilidade de interferência, tendo em vista que a Movimenta Editora é a única parte autorizada a conduzir as diversas etapas dessa comercialização. Foi, inclusive, por esse motivo que, em 9 de agosto de 2023, foi solicitada a alteração do nome desta SEI para que deixasse de fazer referência à dupla musical Palavra Cantada, considerando que o objeto da investigação não envolve qualquer aspecto do conteúdo autoral dos materiais, mas sim da forma como foram adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação. 4. Dos direitos autorais patrimoniais. Para fins de esclarecimento, os direitos autorais incidem sobre as obras literárias, artísticas, científicas, dramáticas, musicais, etc., e não sobre marcas, que são sinais visualmente perceptíveis que distinguem um produto ou serviço. Os direitos autorais dividem-se entre direitos morais e patrimoniais. Os direitos morais são considerados os direitos de personalidade do autor enquanto tal. Dizem respeito, principalmente, à preservação da integridade da obra e ao direito do autor de reivindicar a autoria de sua obra e de seu nome associado a ela. São indisponíveis, isto é, não podem ser transmitidos a terceiros por contrato. Já os direitos patrimoniais de autor estão relacionados à exploração econômica da obra, quando autorizada pelo autor. Assim, relativamente à obra autoral, incluem, por exemplo, os direitos de publicar, editar, utilizar de qualquer forma, adaptar, traduzir e comercializar. Esses direitos podem ser negociados e cedidos a terceiros, inclusive de forma exclusiva, isto é, retirando dos próprios autores a possibilidade de exercê-los. É nesse contexto jurídico que se enquadram os contratos de edição pelos quais os autores concedem com exclusividade os direitos de edição, publicação, impressão, divulgação e comercialização da obra. Reforçamos mais uma vez que, pelo regime jurídico vigente, o contrato de edição importa a total disposição desses direitos à editora, de modo que os autores abrem mão desses direitos pelo período do acordo. No objeto delimitado para a SEI Palavra Cantada, está claro que os direitos autorais que têm relevância para a investigação são apenas os direitos autorais patrimoniais, que são aqueles associados ao aproveitamento econômico da obra. Mais especificamente, dentre os direitos autorais patrimoniais, interessam aqueles relacionados à publicação e comercialização do material do Palavra Cantada na escola. Assim, de certa forma, quando a SEI manifesta seu interesse em ouvir os detentores dos direitos autorais do Palavra Cantada, não há dúvida de que, na realidade, é a própria Movimenta Editora, na qualidade de detentora dos direitos autorais de publicação e comercialização dos materiais, quem tem a capacidade de prestar os esclarecimentos desejados. Inclusive, todos os exemplares do material didático Palavra Cantada na escola são impressos com a seguinte menção, nas páginas de créditos. Palavra Cantada, Movimenta Editora de 2020, todos os direitos autorais para a presente edição foram cedidos com exclusividade para a Movimenta Editora. 5. Da proteção às garantias individuais dos senhores Sandra Pérez e Paulo Tati. Por fim, demonstrada a falta de pertinência no convite dos senhores Sandra Pérez e Paulo Tati e a sua impossibilidade de contribuir para o objeto de investigação especificamente delimitado para a SEI Palavra Cantada, reforçamos a importância de se recusar o convite desta comissão enquanto forma de proteger as garantias individuais dos dois artistas. Como mencionamos no início desta resposta, a questão da pertinência e da relevância na convocação ou convite de depoentes é fundamental, não apenas para garantir a seriedade e eficácia da investigação, mas também para proteger as garantias individuais. Já se mostra de difícil reversão o prejuízo já causado à Palavra Cantada pelo simples fato de ter sua marca de ilibada reputação usada para nominar uma comissão de inquérito. Levar os músicos da Palavra Cantada a comparecer perante a comissão para prestar depoimento certamente traria uma audiência e repercussão negativas ainda maior para o caso, com impactos quiçá definitivos a duas pessoas que, conforme demonstrado, não possuem direito ou ingerência sobre a comercialização desses materiais. Assim, ao recusar o convite enviado por esta comissão
Estamos certos de estar tomando a decisão mais acertada para proteger os direitos da personalidade dos senhores Sandra Pérez e Paulo Tati, além do prestígio e da reputação construídos pela dupla Palavra Cantada ao longo de 30 anos de dedicação. 6. Do convite a Paulo Alves e Fábio Mazzoni. Assim como Sandra Pérez e Paulo Tati, os senhores Paulo Alves e Fábio Mazzoni não têm qualquer conhecimento sobre os fatos objeto da investigação nesta comissão, uma vez que são prestadores de serviços da Palavra Cantada. Os direitos autorais sobre obras musicais, gravações, vídeos, brincadeiras e outros materiais de autoria de Sandra Pérez e Paulo Tati estão reunidos na empresa Palavra Cantada, a qual também é responsável pela prestação de serviços profissionais da dupla musical. A Palavra Cantada é administrada exclusivamente pelos sócios Sandra Pérez e Paulo Tati. Paulo Alves e Fábio Mazzoni subscreveram a carta pedindo a esta comissão a retirada do nome Palavra Cantada do seu título na condição de prestadores de serviços da empresa. Se os sócios administradores da empresa, Sandra Pérez e Paulo Tati, desconhecem qualquer aspecto dos fatos sob investigação, da mesma maneira, os senhores Paulo Alves e Fábio Mazzoni também não são os conhecedores de qualquer informação relacionada ao objeto desta comissão, pois a Palavra Cantada não é detentora dos direitos autorais patrimoniais sobre a obra, que foram cedidos à editora Movimenta nos termos do contrato de edição em vigor, e não participou do processo de aquisição do material didático, ora sob investigação. 6. Conclusão. Em resumo, a Palavra Cantada está desvinculada de qualquer relação com o objeto da investigação desta comissão, posto que apenas cede à editora os direitos exclusivos de publicação, distribuição e comercialização sobre os materiais didáticos, ficando a editora responsável por todas as decisões pertinentes à comercialização do material e todas as tratativas necessárias para isso, junto a terceiros interessados e adquirentes. Por estes motivos, recusa-se o convite proposto, considerando que os senhores Sandra Pérez e Paulo Tati, Paulo Alves e Fábio Mazzoni não possuem qualquer contribuição útil para a investigação, para além dos esclarecimentos prestados nessa resposta, e que o seu comparecimento teria como resultado apenas alimentar a injusta associação entre a SEI e o trabalho musical da dupla Palavra Cantada, associação que não é justificável, cujos prejuízos se quer justamente evitar. Sem mais para o momento, subscrevemos-nos Rodrigo Cop Salinas, OAB São Paulo, 146814, e Letícia Gatti Madeira, OAB São Paulo, 470836. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Quero agradecer a sua leitura e deixar registrado o incômodo, né, da dupla e das pessoas que representam a dupla, porque essa comissão especial de inquérito ela tem utilizado o termo Palavra Cantada na escola. Eu vou pedir para a TV Câmara dar um zoom aqui, fazendo um favor, por gentileza. Aqui está escrito assim, ó, Sandra Pérez e Paulo Tati apresentam. Um pouquinho mais, TV, um pouquinho mais. É isso. Palavra Cantada na escola. Qual o termo nós usaríamos aqui, se não fosse esse? Aquisição do material. Palavra Cantada na escola. Então, eu não sei porque eu estou fazendo essa apresentação, porque, com certeza, o pessoal está nos acompanhando nesse momento, e está aqui estampado o nome da dupla. Não tem como não ser citado, né? A gente ia inventar um nome genérico aqui para, né? Esse é um ponto. Segundo ponto, era importante que eles estivessem aqui, porque eles no documento eles colocam, vereadora Chiara, que cederam os direitos autorais. Para mim, a palavra ceder significa não há nenhum custo. Cedi. Quando eu cedo, eu não estou te cobrando. Quando eu te vendo, eu tenho uma renda. Quando eu te cedo, seria importante eles estarem aqui para explicar isso para nós. Ah, vocês cederam? Então significa que, talvez por visibilidade, vocês pegaram os direitos autorais e vocês cederam para a Movimenta utilizar e fazer a comercialização. Acho que esse é um ponto. Segundo ponto,
Para quem mais que vocês cederam esses direitos autorais? Ou vocês comercializaram? Seria importante. Então, em nenhum momento, né, acho que a Câmara Municipal, e principalmente os membros dessa Comissão Especial de Inquérito, nós sempre fomos muito justos com as pessoas que vieram aqui, que foram ouvidas, e em nenhum momento a gente fez acusação de nenhuma pessoa, né? Então, se eles estão aqui com o nome estampado em todos o material que forem entregues para os professores e para as crianças, lógico que vocês têm com que contribuir. Não tem como você... A impressão que dá é que vocês foram pegos de surpresa com esse material que foi comercializado. Eu cedi lá, nem lembrava que eu tinha cedido isso para Movimenta, e fui pego de surpresa com a comercialização. Então, vocês me desculpem, provavelmente, se não estiverem acompanhando agora, vocês estarão assistindo isso depois, mas vocês poderiam, sim, estar aqui, dando contribuição, e isso não significa que, a partir do momento que vocês estivessem aqui, vocês sairiam aí com a imagem negativa de que vocês também estariam nessa comercialização que está sendo questionada. Pelo contrário, acredito que perderam uma grande oportunidade de vir aqui e explicar aquilo que vocês já haviam solicitado por e-mail, né? E poderiam ter aí uma grande chance de fazer a defesa de vocês. Tenho certeza, né, obviamente, direitos autorais é uma coisa, comercialização de material didático é outra, completamente diferente, nós sabemos, né, mas acredito que perderam uma grande oportunidade de estar aqui nesta manhã. Presidente, posso fazer uma consideração? Claro. Eu acho que as suas colocações foram muito assertivas. Acho que realmente seria uma oportunidade, né, para reforçar essa condição contratual entre os músicos, detentores, autores da Palavra Cantada, e a editora Movimenta, né? E, nesse sentido, eu acho que, inclusive, lendo a resposta, né, e prestando muita atenção no que foi colocado, né, inclusive plural, quando fala editoras, né, eu acho que seria muito importante que nós solicitássemos, então, tanto a editora Movimenta quanto aos autores Palavra Cantada, os músicos, esse contrato que existe entre os músicos e a editora, né? E, inclusive, um pedido de informação bem claro e objetivo, no sentido de que nos informe, né, quais outras editoras têm contrato com esta dupla, seja para direitos, né, exclusivos aí, patrimoniais, para o desenvolvimento de qualquer produto pedagógico. Acho que seria importante nós termos essa informação, né? Já que a nossa dúvida no momento e as questões que envolveriam a oitiva, tanto da editora quanto da dupla, seria no sentido de nós entendermos essa exclusividade, né? E aí, inclusive, avaliarmos a questão que foi adotada pela própria Secretaria Municipal de Educação da inexigibilidade de licitação. Ok, Giovana tomou nota já? Muito bom. Vamos dar. Senhores vereadores, gostariam de fazer alguma observação nos documentos enviados pelos músicos? Seguimos, então. Nós temos, então, o que seriam ouvidos hoje seriam os representantes da empresa Movimenta, que também houve a recusa de participar, mas encaminhou um documento que eu peço gentilmente ao vereador Locadora que faça a leitura para nós, por favor, do documento da empresa Movimenta, por favor.
São Paulo, 26 de setembro de 2023, a Câmara de Vereadores de Bauru, ao excelentíssimo vereador Marcos Antônio de Souza, presidente da CI Palavra Cantada na Escola. Referência ofício DAO CI Palavra Cantada 33/23. Excelentíssimo senhor vereador presidente, em resposta à solicitação formulada por Vossa Excelência através do ofício CI Palavra Cantada 33/23, a Movimento Editora agradece a oportunidade de se manifestar perante essa respeitável Câmara de Vereadores na Comissão Especial de Inquérito, constituída com a finalidade de apurar a aquisição do projeto Palavra Cantada na Escola pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru. Por meio do processo número 57.693/22, que se deu pela inegibilidade número 32/22, contrato 10.945/22. Considerando as suas garantias legais e os limites de suas atribuições, a Movimento Editora reserva seu direito de manifestar por escrito, em homenagem a esta casa e respeito aos questionamentos levantados pelas senhoras vereadoras e senhores vereadores no exercício legítimo de seus mandatos, esclarece o seguinte: 1. Sobre a empresa Movimento Editora. A Movimento Editora é uma empresa reconhecida pela excelência de seus conteúdos didáticos, pedagógicos, com 12 anos de atuação no mercado. Seus projetos educacionais potencializam a aprendizagem pela experiência e consideram o estudante protagonista de todo o processo que vivenciará, compreendendo o desenvolvimento de crianças e jovens com um caminho de transformação. A Movimento Editora apoia os professores por meio de treinamentos que ampliam o repertório, além de fortalecer a aplicabilidade e a integração dos campos de experiências e das grandes áreas de conhecimento no dia a dia na sala de aula, da educação infantil ao ensino médio. A Movimento Editora é uma empresa premiada com recomendações da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Seu projeto Majog, voltando ao ensino de matemática, foi avaliada e aprovada por especialistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vários dos livros que a edita foram incluídos no servo da Itaú Cultural. Após criteriosa seleção daquela instituição, ainda a empresa orgulha-se de ter sido suas obras introduzidas em diferentes anos no Programa Nacional do Livro e do Material Didático. A Movimento Editora já impactou a vida de mais de 3.600.000 alunos, faz parte da rotina de mais de 270.000 professores e já ministrou mais de 144.000 horas de treinamentos. Em 2023, conta com mais de 300 colaboradores trabalhando na produção de mais de 10 novos projetos de treinamento em 64 clientes na aplicação de projetos de norte ao sul do país. A Movimento Editora orgulha-se especialmente em contribuir para elevar a qualidade de ensino no Brasil a ter seus projetos acolhidos pela educação pública e privada, democratizando o acesso a produtos educacionais de alto nível à maioria das parcelas da população. 2. Sobre o relacionamento da Movimento Editora com o mercado. As relações da Movimento Editora com todas as instituições públicas e privadas, das quais é fornecedora, são pautadas pela ética, transparência e respeito às leis. Sempre que chamado a se manifestar no curso de legítimos procedimentos de controle de administração pública, judiciais ou não, a Movimento Editora prestou os esclarecimentos necessários e teve a sua atuação reconhecida dentro da absoluta legalidade. 3. Sobre a palavra cantada. A dupla Palavra Cantada foi formada em 1994 pelos músicos Paulo Tati e Sandra Pérez e é reconhecida pelas canções infantis que expressam pelo respeito à inteligência, sensibilidade e potencialidades das crianças, conforme descreve a enciclopédia Itaú Cultura de Arte e Cultura Brasileira. É a partir do trabalho da dupla e dos outros músicos de suas gerações que a produção musical infantil torna-se um nicho independente no Brasil. Ainda conforme a enciclopédia, eles renovam a música brasileira voltada para as crianças, criando canções não apenas lúcidas, mas também com qualidade poética e musical, o que se reflete na riqueza dos arranjos, no apuro da produção, do tratamento esperado dadas as melodias. Dentre as parcerias musicais da dupla, destacam-se Arnaldo Antunes, Caetano Veloso, José Miguel Wisnik, Naozete e Mônica Salmazo. 6 álbuns da dupla foram premiados. O Prêmio da Música Brasileira, antes conhecidos como Prêmio Sharp, Prêmio Tim e Prêmio Caras, foi recebido 6 vezes. Autor da Palavra Cantada, lançou 16 CDs, 10 DVDs e 7 livros, sempre com a preocupação de valorizar a cultura, os ritmos e os instrumentos brasileiros. 4.
sobre o projeto Palavra Cantada na Escola. O projeto está baseado na obra e repertório da Palavra Cantada, trata de um projeto educacional constituído por uma coleção de livros didáticos e conteúdos multimídia concebido para ser democráticos, contemplando as características e dificuldades próprias de um país continental como o Brasil, e que, por isso, está acessível por meio de CDs, DVDs, QR Codes, além de um programa de treinamento para professores. Desta forma, propõe atividades transdisciplinares e a vivência de conteúdos musicais, jogos e brincadeiras, conforme as orientações da Base Nacional com fundo curricular. Neste particular, cumpre ressaltar a Lei Federal 9.394/1996, que traz diretrizes e bases da educação nacional e suas respectivas atualizações, estabelece o artigo 26, segundo e sexto, a obrigatoriedade do ensino musical, artigo 26. Os currículos de educação infantil do ensino fundamental e do ensino médio devem ser base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimentos escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Segundo, o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Sexto, as artes visuais, a dança, a música e do teatro são as línguas que constituirão componente curricular de que se trata do segundo deste artigo. Além disso, o projeto Palavra Cantada na Escola apresenta as atividades em conexões com habilidades e competências referentes ao campo de experiências, quando na educação infantil ou as áreas de conhecimento, quando do ensino fundamental. O projeto sugere ainda que as crianças se expressem por meio de desenho, pinturas, instalações, argilhas, areia, entre os outros, valendo-se de muitas linguagens. O projeto Palavra Cantada nas escolas traz diversos autores e autores para cada volume e a faixa etária. Todos os professores com significativa experiência na prática pedagógica escolar, com o objetivo de produzir um material que escolha parte das demandas diárias em sala de aula, as quais os professores precisam atender, ao mesmo tempo oferece os caminhos para a integração do conhecimento a partir das linguagens artísticas e lúcidas, de maneiras acessíveis ao educador que não especialista. O projeto Palavra Cantada na Escola propõe-se em desenvolver por meio de conteúdo e o programa de treinamento a prática que precisa junto aos professores e constituir pelo diálogo formas de trabalho docente, nessa perspectiva, dando suporte às possíveis dificuldades encontradas na aplicação das atividades com as crianças. Esclarece, assim, que a Palavra Cantada na Escola vai além das simples distribuições de livro. Ela engloba um programa de treinamento que abrange encontros presenciais e atividades remotas e cujo objetivo é efetividade de implementação no município. O foco está na promoção da integração da rede educacional e na maximização da aplicação da bem-sucedida do projeto. 5. Sobre a proteção legal do projeto da Palavra Cantada na Escola. Assim como acontece com o repertório próprio da dupla Palavra Cantada, o conteúdo do projeto da Palavra Cantada na Escola é protegido por direitos autorais, o que torna exclusivo do mercado. Além das autorias dos livros destinados aos alunos, professores, CDs, DVDs, QR Codes, exige autorias de pedagógica, concepção e desenvolvimento do projeto que se trabalha, de acordo com as orientações do BNCC. As músicas e brincadeiras como disparadores do ensino e educação infantil e fundamental 1. A Movimento Editora adquiriu os direitos de comercialização do projeto Palavra Cantada na Escola em fevereiro de 2017. 6. Sobre o valor da Palavra Cantada na Escola. A Movimento Editora, enquanto titular exclusivo dos direitos de comercialização da Palavra Cantada na Escola, informa que a prática de preços do mercado é compatível com a qualidade e característica do projeto. O preço praticado pelo município de Bauru é padronizado conforme demonstração as notas fiscais emitidas em comercialização do projeto em outros municípios que constam o processo de aquisição ora em análise. O projeto educacional comercializado pela Movimento Editora, o município de Bauru, engloba 1. A disponibilização às escolas de um acervo de livros para os alunos, para o professor, acompanhados de CDs, DVDs, QR Codes com brincadeiras, repertórios e conteúdos pedagógicos musicais. 2. Treinamento a professores e coordenadores pedagógicos que inclui o encontro presenciais e ações à distância, objetivo de engajamento da rede de uma implementação efetiva do projeto. O projeto Palavra Cantada na Escola necessita de um treinamento e acompanhamento da equipe pedagógica da editora constituída por uma diretora pedagógica, coordenador pedagógico, equipe de formação que trabalha durante todo o ano dentro do município, garantindo a aplicação do projeto em toda a qualidade que defende para a educação. Além disso, no âmbito do processo conduzido no município de Bauru, desde o seu início foi requisitada uma justificativa para o preço estabelecido pela Movimento Editora, que foi apresentado oportunamente e está disponível para consulta como qualquer procedimento público. 7. Sobre a modalidade da contratação.
A modalidade de contratação prevista na Lei 8.066, de 1991, o objetivo da análise da CEI é uma prerrogativa exclusiva do poder público, havendo qualquer responsabilidade de movimento editora nessa escolha. Assim, não compete ao movimento editor emitir qualquer juízo a respeito da opção feita pelo município de Bauru, titular legitimado ao direito consagrado em lei. Naquilo que cabe informar, na qualidade fornecedora, a Movimento Editora seguiu rigorosamente todos os comandos legais administrativos para o bom e fiel cumprimento no contrato, na modalidade escolhida pelo município de Bauru e que inclui a apresentação de todas as certidões exigidas pelo poder público, a carta de exclusividades emitida pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, justificativa de preço, emissão de recibos e notas fiscais, além por obra de fornecimento de fato do material didático e treinamento dos professores, todos os documentos citados constam no processo de aquisição e são públicos. Ainda consoante a princípio de transparência em que pauta relações e movimento editora, menciona julgamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em que se reconheceu o enquadramento do material didático na hipótese legal de inexigibilidade de licitação, assim ementado. Ementa. Contrato de inexigibilidade, licitação, aquisição de material didático para as aulas de musicalização, comissão da Secretaria Municipal de Educação, atas de reuniões da comissão, motivação técnica e prévia para a escolha do material, aquisição junto à editora, fabricante, carta de exclusividade, preço idêntico ao praticado com outras entidades, razão da escolha do fornecedor ou executante, justificativa do preço, requisito atendido, enquadramento à hipótese legal, regular, execução contratual, termo de recebimento definitivo, conhecimento, a existência de justificativas técnicas em atos administrativos prévios, que atende aos requisitos da razão da escolha do fornecedor ou executante, e da justificativa do preço nos termos do artigo 26 do parágrafo único 2 e 3º da Lei 866 de 93. Torna possível o reconhecimento da carta de exclusividade e o enquadramento de contrato de hipótese do incluso do 1 do artigo 25 do mesmo diploma legal TCE de São Paulo. 00025.067.989.18/6. Relatora Silvia Monteiro. Data de julgamento 2/2/2021. Data de publicação 2/3/2021. Sendo que tinha informar esta ceia, a Movimento Editora reitera seu agradecimento e mantém-se à disposição desta casa. Roga-se ainda a leitura desta manifestação em plenário e a sua inclusa no registro oficiais desta comissão. São Paulo, 26 de setembro de 2023, Movimenta Editora, diretor-presidente Manildo Ruiz Cavalcante. Eu também não. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Locadora. É isso, gente. Então, nós temos aqui também a justificativa da empresa, reafirmando toda a legalidade na comercialização. Tá? Então, são documentos que já estão apensados, todos aqui no processo, né? Então, e que fica à disposição de todos os vereadores, tanto da comissão, quanto também os vereadores da Câmara Municipal. Fica aqui à disposição para que todos façam a leitura. Desta maneira, a gente encerra, pelo menos dos que foram até agora elencados, a questão das oitivas. Eu queria saber dos vereadores. Nós tínhamos um nome que ficou para trás, que é o secretário Nilson Guilherdello. Isso, a época que nós citamos o nome dele, na verdade, acho que era mais para entender como é feito a metodologia das contratações, das compras de material didático, pedagógico, quando é algo novo, né? Nós queríamos saber como que é o procedimento dentro da secretaria. Mas eu entendo, se os senhores entenderem dessa maneira, que a gente pode dispensar de ouvir o Nilson, uma vez que ele não estava na secretaria à época da aquisição. Aí eu queria ouvir
a opinião de vocês. Presidente, eu concordo também, declino da oitiva do Nilson, porque acho que tudo aquilo que a gente precisava de informações dele até o momento, através das oitivas dos servidores, diretores, de um modo geral, documentos a gente já obteve. Então, da minha parte, está declinado. Ok, vereador Locadora. Eu também, presidente, tranquilo. Ok, vereador Serginho. Por mim, tranquilo. Vereadora Chiara. Também, presidente. Certo. Então, assim, desta maneira, sendo assim, todos os nomes elencados, né, já foram superados. Ou se fizeram presentes, ou encaminharam aqui, ou outros a gente não conseguiu tanto informações. Agora eu quero perguntar para Vossas Excelências se Vossas Excelências gostariam de ouvir. São duas perguntas. Se gostariam de ouvir mais alguém. E a segunda pergunta é: quais os próximos encaminhamentos na questão de solicitação de informações? A vereadora Chiara já fez 2 solicitações aqui aos detentores dos direitos autorais, da palavra cantada, que será encaminhado para eles, vereadora. Então, eu pergunto a Vossas Excelências se gostariam de ouvir mais alguma pessoa e se gostaria de solicitar mais algum documento. Presidente, acho que, por enquanto, não tem como nós avançarmos em oitivas, até porque as oitivas importantes que nós teríamos, né, há uma insistente recusa das pessoas a contribuírem, né? Difícil a gente insistir também nessas conduções coercitivas, então, acho que, né, os autores não vindo, a movimenta não vindo, eu acho que cabe a nós ainda alguma investigação em âmbito municipal mesmo, né? E aqui eu gostaria de fazer uma sugestão. Não foi usado em SEI? Não vai falar, presidente, que, de novo, eu estou inovando, mas estou. Eu gostaria de trazer um questionário à comissão na próxima reunião, que pudesse ser encaminhado como um formulário mesmo para as professoras da educação infantil e do ensino fundamental que tiveram material disponível para que pudessem responder a essa comissão e a gente tivesse como mensurar o uso desse material, né? Há muitas informações de que o material é excelente, outras que não é, alguns que usam, outros que não usam, que há material empilhado dentro de sala de aula, que não foi usado, por que não foi usado. Eu acho que esse tipo de informação é importante, presidente. Eu acho que um formuláriozinho simples, nada muito extenso, mas que a gente pudesse mensurar, né, o uso, já que ele foi adquirido para 2 anos. E nós estamos findando o primeiro ano de uso desse material, né? Então, quando a gente fala de 21 mil kits, se esses materiais não estiverem sendo usados, há aí uma situação que precisa ser reavaliada, inclusive para as próximas aquisições de material com essa proposta pedagógica. Eu acho que esse é um trabalho que nós podemos fazer como comissão. Vereadora, como que Vossa Excelência imagina a distribuição disso, o quantitativo, né, e quais os profissionais que queriam receber, ou se Vossa Excelência entende que todos os profissionais deveriam receber esse questionário para ser respondido, ou se Vossa Excelência vai escolher um percentual para ter aí uma noção da utilização do material. Olha, presidente, eu vejo da seguinte forma: se nós encaminhássemos para a Secretaria Municipal de Educação a solicitação do envio do nome dos professores, das crianças, do infantil, né, que estão com turmas que receberam o material, e também do fundamental, eu acredito que nós poderíamos estar encaminhando, inclusive,
diretamente para esses professores, né? Se encaminharem ainda o número do celular, a gente encaminha esse formulário direto no celular do professor. Todos vão responder? Não vão, presidente. Não vão. É pesquisa. Pesquisa é assim, a gente envia, nem todo mundo responde, mas os que responderem vão estar contribuindo com a SEI. Né? É difícil a gente obrigar, né, num envio de formulário por e-mail, ou que seja pelo WhatsApp, as pessoas a responderem. Quando a gente faz pesquisa científica, é assim também. Né? A gente envia, nem todo mundo responde. Não é, Mané? O Mané também tem mestrado, fez pesquisa, sabe bem como é que é isso. Mas o percentual que vier, eu acho que ajuda. Não é fundamental para o trabalho da SEI, mas eu acho que traz uma informação importante sobre o tipo de uso do material que foi adquirido e a forma, né, de se avaliar o material e a aplicabilidade dele. Porque nós vimos aqui, durante as oitivas, que poucos foram os professores que participaram da avaliação do material. E, quando a gente deixa os professores de fora, aqueles que estão diretamente relacionados, né, ao uso, é como se não fizessem parte, né, não houvesse ali um incentivo para o uso. E até também no sentido da gente entender qual é a dificuldade de usar o material, já que nós temos professores dizendo que não usaram. Né? Se é específico de uma faixa etária, né, se não, se é uma dificuldade de um recurso de uma determinada escola, um recurso tecnológico. Né? Eu acho que para a gente mensurar o que é esse material, né, em termos de uso mesmo pelos estudantes. Se não, presidente, sabe o que parece? Que a gente não sabe se está sendo usado, se valeu a pena. Né? Eu acho que é importante. Mané. Senhor presidente, eu não vejo nenhum problema em fazer essa pesquisa, né? Da minha parte, eu só ia sugerir, eu acho que, salvo engano, a Câmara Municipal tem uma ferramenta aí que dá a possibilidade de fazer algumas consultas, né, e estratificar esses números, porque o mais importante, né, desse questionário é a gente ter a estratificação dos números, os indicadores, para que a gente possa, né, de fato, fazer uma análise. Então, a sugestão, talvez, utilizar até as ferramentas que nós temos oficiais na Câmara. Questão tecnológica, claro. Para que a gente possa se utilizar e estratificar de maneira fácil esses dados e informações. Ok. Você não... Vereadora Chiara, Vossa Excelência não entende que essa pergunta pudesse ser direcionada, ou esse questionário direcionado aos diretores e diretoras das escolas? Não. Direto na ponta de quem utiliza, os professores. Não, eu também não vejo nenhuma, não tenho nenhuma dificuldade. Eu acho que é extremamente válido para a gente ter uma pesquisa quanti e quali, né? Eu só fico pensando como atingir da melhor maneira possível esses profissionais, né? Até para que não fique uma coisa assim, todos aqueles que são contrários se manifestam, e aqueles que estão utilizando, para eles está bom, está legal, e eles não se manifestam. Daí, de repente, a gente vai ter aqui uma... E pode ser, o inverso pode ser também, pode acontecer. Todos aqueles que são favoráveis vão se manifestar, talvez a pedido de uma diretora ou de um diretor, e aqueles que são contrários, até com receio de uma retaliação ou qualquer coisa parecida, ficar quieto. Então, acho que é importante, tá? Eu estou aqui ponderando, para que a gente não cometa nenhuma injustiça. Tá? Eu acho que, a partir do momento que você encaminhe um questionário, não acredito que pelo WhatsApp é o caminho mais correto, até porque você tem que estar entrando, né, numa ferramenta de comunicação pessoal de cada um. Mas, se você encaminhar, ou você encaminha um questionário para todo mundo e aguarda a resposta de todos, entendeu, vereadora? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que a gente não
né? Tem muito disso, né? Posso dar uma sugestão? Claro, claro. Vamos Nós achar- podemos pedir para a secretaria nome dos professores com o e-mail. E nós podemos enviar como convocação uma carta com o formulário anexo por e-mail, para que todos os professores, então, preencham. Né? Eu acho que, se for um questionário bem estruturado, né, muito objetivo, a triagem disso fica simples. Com poucas Porque perguntas. pouquíssimas perguntas. Está usando ou não está usando? Né? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental. Claro. Né? As crianças Há estão usando? dificuldades em usar? Sim ou não? Ah, Se há equipamento. dificuldade, qual é a dificuldade? É tecnológica? Entendeu? A gente pontua. É simples, não vai fazer. Talvez não seja o fundamental da nossa Comissão Especial de Crédito, mas eu acho que pode contribuir bastante. E até pode ser uma sugestão para a própria secretaria, né? Para nas próximas consultas fazer algo mais estruturadinho. Porque, presidente, quando a gente tem contato de todo mundo, é simples. 25, 24 já está comprado. É simples, né? Não, entendi. Não, é que esse material aqui, vereador Manuela Zila, foi para 2 anos, né? Ah, não, claro, planejamento para a internet, planejamento para aquisição de TVs, de equipamento de som, aquelas caixas de som, enfim. Eu só queria fazer uma colocação a respeito do tempo, né? Prazo, vereador. Para que não ficasse a gente esperando, né? Ah, entendi. Nós delimitarmos aí talvez uns 15 dias de prazo? Posso trazer o questionário a semana que vem, tá? Tanto físico, para a gente fazer uma avaliação, e já deixar ele estruturado no digital também, presidente, se for o caso. Aí eu não sei se a gente usa a ferramenta que existe na Câmara, eu não sei se é possível, ou se a gente usa uma ferramenta de domínio público mesmo, que a gente consiga mensurar isso como... Mané, me ajuda aí, vai. Não, eu acho que é assim. Eu acho que é uma coisa simples, né? Uma coisa bem simples, realmente. E aí a gente poderia estar enviando isso, disparar um e-mail, desde que a secretaria nos retorne nome e e-mail dos professores, que eu acredito que tenha um cadastro lá. Imagino que tenha um cadastro lá, né? Nome e e-mail. Se tiver isso, eles podem encaminhar para a gente rapidamente, a gente, em 15 dias, no máximo, está disparando. Os professores respondem isso em 1 semana, no máximo. Fax. Sei, presidente. Se for uma ferramenta da Câmara, por exemplo, não sei se existiria a possibilidade de esse questionário ficar no site, por exemplo, né? E a pessoa acessar com um código que a gente pudesse enviar e aí responder. Não sei. Tá. Eu acho que acho que não tem nenhuma, não tem, até para a gente facilitar. Que quando você abre também a votação, a participação por um link ou coisa assim, a gente precisa ter certeza que quem está realmente encaminhando é uma professora. Assim, de repente, tem pessoas encaminhando, falando que é legal ou falando o contrário. Eu acho que a melhor estratégia, encaminha para a Secretaria de Educação a solicitação do relatório, da relação de todos os professores, e com os seus e-mails. Ok. Chegando, fica fácil, porque você dispara isso num único e-mail, uma quantidade muito boa, acho que vai de 50 ou de 100, aí a gente vê com o TI depois. Numa pancada só. Quando você coloca com cópia, não precisa disparar e-mail por e-mail, não é isso, Bianca? Você pode ter um número que você pode encaminhar. Aí você dispara esse questionário em anexo, solicitando, dando o prazo de, no máximo, X dias, que é a definir, para que essa resposta venha. É o prazo que a gente vai precisar, né? Eu acho que não há necessidade, por exemplo, da gente se reunir a semana que vem, se você já
encaminhar esse questionário diretamente para a Bianca, eu acho que está todo mundo de acordo aqui, certo? E a gente não nos reunimos na semana que vem, porque nós não vamos ouvir ninguém. E tem uma questão também, né, vereador Serginho, que Vossa Excelência gostaria de falar do prazo, que o nosso prazo seria até dia 9, agora de outubro. Ainda eu tenho uma dúvida que veio na minha cabeça. Com base das respostas, das perguntas das professoras lá na ponta, como se dará assim a continuidade dos trabalhos? Ou é só Eu posso para fazer um registro? relatório, Serginho, desse questionário, tá? Tabular em gráfico, coisa simples, tá? Só para a gente ter como avaliar o uso do material. Acho que é uma questão que a gente pode estar trabalhando, né? Não, é assim, Serginho, a ideia, mais ou menos, da vereadora é depois pegar e aí colocar no papel quantas pessoas responderam, quantas pessoas aprovaram, quantas pessoas reprovaram, quais são as dificuldades. São documentos que, de repente, a gente pode auxiliar aí a secretaria a estar fazendo as adequações necessárias, os planejamentos, né, necessários para os próximos anos. Da forma que a vereadora Chiara colocou, para mim já está tranquilo, aí ela já eliminaria ali através de um relatório para que constasse, né? E aí, Isso. aí não teria aquele tempo, né? Porque nós não temos muito mais tempo, né? Falando em tempo, Falando em tempo, né, eu gostaria de pedir prorrogação para terminar alguns ajustes do relatório, né? Ao presidente, aos demais membros aí, a locadora, beleza? Então, tá. Nosso prazo acabaria agora, extinguiria agora no próximo dia 9 de outubro. Então, Vossa Excelência está fazendo aí a solicitação para que a gente prorrogue esse prazo, ok? Essa solicitação vai para o plenário da Câmara Municipal. Nós precisamos de uma aprovação simples, maioria simples. Acredito que nós não teremos problema. E Vossa Excelência tem um prazo do dia 9 para entregar, então, o terceiro relatório parcial, o que seria o relatório final, para o dia 9 de outubro, passa a ser o terceiro relatório parcial do que foi desenvolvido no trabalho até a data do dia 9, no caso. E é isso, saímos daqui, então, com essa incumbência, né? Eu gostaria de saber se os vereadores gostariam de dar mais alguma sugestão ou fazer mais solicitações. Senhor presidente, eu gostaria apenas de sugerir, até como Vossa Excelência já propôs, eu acho que é desnecessário a gente ter reuniões pré-agendadas daqui para frente, porque nós podemos compartilhar essas informações todo no grupo, enfim, o retorno de documentos, etc. Né? Então, obviamente, se houver necessidade de alguma reunião, o senhor faz por convocação. Obviamente, tem que ter ainda uma reunião, que seria obrigatória, que é da leitura do relatório, né, ou da aprovação do relatório final, Não. que aí sim passa a ser obrigatório. Mas do resto, que o senhor pudesse já desconsiderar as reuniões das próximas semanas e a gente fazer por convocação, se for necessário. Queria ouvir a opinião dos vereadores sobre essa proposta do vereador Mandaluzino. Presidente, eu concordo. Eu acho que, não havendo oitivas, eu acho que a gente pode ir trabalhando diariamente nessas questões do encaminhamento para a secretaria, a volta dos e-mails, o próprio questionário, a não ser que haja o entendimento de que esse questionário precisa ser aprovado aqui em reunião da comissão, para que depois pudesse ser disparado. Se entenderem isso, a gente traz o questionário semana que vem só para aprovação. Ou aprova direto no grupo nosso. É isso, eu ia fazer essa solicitação. Coloca no grupo e aí, de repente, não é nem questão de aprovar ou reprovar, vereadora. É questão de repente, algum ajuste e poder melhorar. Mas tenho certeza que Vossa Excelência, uma experiência que tem, vai fazer aí O que eu sugiro é que seja sucinta, direto, até para que os profissionais eles abram ali e respondam em questão de 5, 10 minutos, já está respondendo esse e-mail. 2 minutos, presidente. É isso, assim nós vamos ter respostas. Vereador Locadora, tranquilo. Vereador Serginho Brum. tranquilo. Ok. Então,
Estamos, então, encerrando, nós vamos encerrar a 10ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, que está aqui apurando a aquisição do programa Palavra Cantada na Escola, registrando que nós não tivemos a presença nem dos músicos detentores dos direitos autorais do Palavra Cantada, bem como também não tivemos a presença dos representantes da editora Movimenta, que ambos se comunicaram através de ofícios e que foram devidamente lidos e estão registrados aqui, tanto na questão da gravação que fica para essa Câmara, quanto será registrado, com certeza, no relatório final confeccionado aí pelo vereador Serginho Brum. Sendo assim, não havendo mais nada a tratar, esta reunião se encerra às 10h46. Muito obrigado pela presença de todos.